Shalom para todos vocês que acompanham a Rota Israel. O intuito, o propósito desse vídeo é passar alguma informação sobre a Rota Israel a partir de Portugal, mas também um pouco de Bíblia, o que as Escrituras falam desse tempo, que eu quero chamar aqui o ciclo, o fim de um ciclo e o início de outro ciclo, uma ciclicidade missionária. E o que o povo de Israel tem a ver com isso? A gente vê lá Paulo, Romanos 11, a partir do versículo 25, ele faz como se fosse um desabafo profético, que ele diz: irmãos, não quero que ignorem este mistério. Ao que tudo indica, a igreja estava a ignorar alguma coisa. A igreja, nesse caso, os gentios, os não-judeus que já eram salvos, que pertenciam à família de Deus, para que não se tornem presunçosos ou orgulhosos. Israel experimentou um endurecimento em parte durante algum tempo, até que chegue o que? A plenitude dos gentios. Repare isso, o fim de um ciclo. E sim, depois disso, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu, Deus falando, remover os seus pecados. Aqui ele vai pegar uma profecia bíblica do Antigo Testamento. Queridos, é muito importante isso, porque eu entendo que quando eu olho para as Escrituras e olho também para o que tem acontecido no mundo de hoje, eu até poderia marcar um período mais específico, desde que o Estado de Israel é criado, ou diria recriado, em 1948. Parece que a partir desse momento começa uma certa explosão de judeus que começam a buscar a Cristo como Messias de uma forma que nunca aconteceu na história. Isso aqui também é outro estudo. Mas, queridos, a bem verdade aqui me parece que Paulo está fazendo um convite para os gentios, livro aos Romanos, gentios cristãos que criam em Jesus, para que eles não fossem orgulhosos ou presunçosos e que não ignorassem um certo mistério. Olha que interessante, esse mistério teria a ver com o fim de um ciclo, ou seja, a plenitude dos gentios. Quando chegar a plenitude dos gentios, alguns interpretam que essa plenitude está relacionada com o povo de Deus, os gentios estarem cheios de Deus. Outros falam que está relacionado com a ideia de que todos os gentios que teriam que ter sido alcançados pela graça de Deus ao redor do mundo, quando todos eles forem enfim alcançados, chega o fim dessa era e começa uma nova era em que os judeus seriam todos salvos. E aqui também alguns dizem que esse todos é uma linguagem um tanto quanto poética, uma hipérbole bíblica muito comum também no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, que na verdade está a dizer que muitos judeus seriam salvos. Alguns dizem não são muitos, são todos os judeus que serão salvos daquele tempo específico ou ao longo da história. Queridos, sem entrar nesses pormenores, se são todos, se é uma parte, se é daquela parte histórica, se é da parte geral, o que o texto está a falar é que há o fim de um ciclo dos gentios e o início de um outro ciclo que tem a ver com os judeus, e que eles iriam alcançar a salvação em Cristo Jesus por causa, o texto fala, por causa da aliança. Então, queridos, é nítido perceber o remanescente de Israel ao longo dos séculos e que nesse momento do fim alguma coisa muito especial aconteceria. Queridos, ao que tudo indica, quando em 1948 o Estado de Israel foi criado, existiam ali de uma, duas, parece que no máximo 3 sinagogas messiânicas, como seriam igrejas de judeus que entendiam que Cristo era o Messias deles. Hoje, ao que tudo indica, existem mais de uma centena de sinagogas messiânicas, e ao que deve-se esse aumento exponencial de judeus que creem em Cristo. Queridos, eu acredito que isso faz parte de um cumprimento profético. Há uma profecia, Jeremias fala, Isaías fala, Ezequiel fala que o povo iria voltar para a terra. Excelente, em 1948 o povo começa a voltar para a terra, embora ao longo dos séculos nem todos estavam longe da terra, mas sim, começa um regressar ao Eretz, a terra de Israel. E depois disso, ao que tudo indica, segundo as Escrituras, há também uma profecia
de que todo Israel será salvo. Esse todo é quando, lá na frente, quando acontecia alguma coisa com os gentios, quando terminar o tempo dos gentios, esse todo Israel começa já a partir de agora. Quando eu olho para o que está acontecendo agora, eu sou levado a entender que esse processo já começou, que sinais desse processo ou dessa profecia de Deus já começou a acontecer, porque nós começamos a perceber judeus se convertendo ou sendo enchidos e completados pelo Messias como nunca aconteceu na história. Muitos judeus hoje sonham com Jesus. Judeus que leem, começam a ler as Escrituras no Novo Testamento, começam a perceber que realmente aquele Cristo que foi crucificado é o Cristo, é o Messias enviado para eles. Queridos, e é lindo. Eu estive em Israel esse ano, em abril, e eu percebi a quantidade de judeus que começam a entender esse caminho em Cristo como Messias, como nunca aconteceu na história, uma quantidade grande de obreiros querendo ir para Israel, uma quantidade grande de judeus messiânicos entendendo o seu chamado para evangelizar e para, de alguma forma, partilhar isso com os outros judeus, como nunca aconteceu na história. Então, quando nós cruzamos a Bíblia com a realidade atual, nós começamos a perceber isso. Queridos, o intuito do Rota Israel, a partir de Portugal, pelo menos nessa época, tem a ver com o que nós podemos fazer para participar disso. E o que nós podemos fazer estando aqui, queridos, esse espaço, Embaixada Cristã, é a nossa base em Portugal, em que nós já recebemos judeus aqui, em que nós já tivemos atividades com eles aqui dentro do nosso campo do esporte, que inclusive vieram de Israel para cá. Nós começamos esse ano, graças a Deus, os primeiros encontros com judeus messiânicos aqui, e até judeus que ainda não são messiânicos, com uma certa periodicidade, que agora é mensal, mas a partir do próximo mês será semanal, em que nós fazemos cultos voltados para uma realidade judaica, voltada para uma realidade um pouco diferente da igreja dos gentios. Queridos, isso aconteceu agora, isso está acontecendo até aqui em Portugal, em Israel está acontecendo, em vários locais do mundo está acontecendo, e nós temos aqui um desejo muito grande de que isso cresça aqui, de estabelecer aqui uma conexão com os judeus. E queridos, eu não posso falar aqui muito especificamente quem são esses judeus, de onde eles vêm, mas eu posso dizer que da Ucrânia, ou a partir da Ucrânia, ou a partir infelizmente da guerra, alguns judeus estão espalhados pela Europa, alguns estão em Portugal, e nós estamos a ser de alguma forma beneficiados por estarmos a reunir aqui com alguns judeus da Ucrânia que acreditam em Jesus, que estão aqui em Portugal e viram em nós a possibilidade de celebrar a Cristo, celebrando durante o Shabat suas celebrações, e nós estamos com eles, estamos muito contentes com isso. A igreja messiânica da Ucrânia, ao que tudo indica, é uma das maiores do mundo. Dizem que são mais ou menos 25 mil judeus messiânicos. E, queridos, isso é espetacular. Nós temos aqui alguns projetos com eles que estamos desenvolvendo, estudos, materiais, cursos. Estamos estabelecendo uma conexão de ir para lá também e ter um tempo com eles. Queridos, mas nós também temos um propósito lindo, lindo, maravilhoso de abençoar judeus messiânicos, obreiros que já estão em Israel, e já começamos a fazer isso. Não podemos especificar, por questão de prudência, quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, mas a nossa alegria é muito grande em poder de alguma forma participar, ajudar, saber pelo que orar, ou seja, de alguma forma nós queremos estar dentro desse cumprimento profético que está completamente ligado ou fiel à própria aliança que Deus fez com esse povo, porque Ele diz: esta é minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Queridos, eu me uno aqui ao apóstolo Paulo, quando ele fala lá no capítulo 9, também do livro de Romanos, que fala de uma forma a expressar o seu sentimento. Eu quero expressar aqui também o sentimento que eu tenho, que Deus colocou dentro de mim. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu, Paulo a dizer,
desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoração de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traz a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Paulo está a lembrar nós, gentios, essa aliança que Deus tem, o que Deus construiu com esse povo e foi quebrado para que nós fôssemos enxertados. E queridos, eu creio que há aqui um convite espiritual para nós participarmos disso. Queridos, aquele que quiser participar conosco do Rota Israel, desse movimento, participar um pouquinho do que significa essa grandiosidade da plenitude de Deus que vai chegar ao povo de Israel, entre em contato conosco, entre em contato comigo, que nós temos alguns caminhos muito hoje estabelecidos